Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para gravar o Arquipapo. Eu sou a Renata e eu tô aqui com a Camila do Habitar a Quarentena. Oi pessoal. Com o Gabriel. Presente. E com o Kazu. Olá. Viu? Eu não quis deixar o melhor pro final, deixei o melhor pro começo. Pois é, eu vi que você inverteu. Eu também notei. Mas como já deu para perceber, hoje a gente tem uma convidada que topou, agradecemos aqui por ter topado o convite para gravar conosco, que está com um projeto super legal, que é o Habitar a Quarentena, que a gente vai conversar um pouco aqui no episódio de hoje. Então vamos lá. Feliz amigos sonham sem estar feliz quando te vejo abrindo esse sorriso que me Bom, então vamos para as notícias da quinzena. O que tem de novidade nos últimos 15 dias? Kazu? A minha notícia eu vi aqui na revista Projeto. Gustavo Pena, o arquiteto, né, Gustavo Pena, vence o concurso para o Memorial de Brumadinho. Olha! Então, sabe, né, enfim, aquela tragédia, talvez uma das maiores tragédias aí que rolou lá em Brumadinho, né, que foi o rompimento da barragem em janeiro de 2019. Então, a Associação dos Familiares e Vítimas, é um nome grande aqui, ó, Associação dos Familiares de Vítimas e Atingidos pelo Rompimento da Barragem Mina Córrego do Feijão Brumadinho, fizeram lá um concurso, né, e acabaram escolhendo, então, esse projeto do Gustavo Pena. Então, o Memorial de Brumadinho terá cerca de 1.220 metros quadrados de área construída, e a ideia é que seja um projeto ali que consiga promover o acolhimento e o convívio comunitário, né? Então, segundo até o próprio escritório, né, do Gustavo Pena, ele diz o seguinte, que foi pensando para gerar no visitante uma reflexão sobre a memória e a dor que o trágico evento deixou na comunidade, né, valendo-se de referências cheias de significado. Então, uma dessas é a plantação lá de 272 ipês amarelos, que é uma árvore, né, símbolo, uma espécie símbolo do Brasil, como sinal de respeito e culto à lembrança de cada uma das vítimas, né? Assim, eu acho que é legal trazer esses simbolismos, né? Parece que daí o projeto também vai ganhando uma importância maior. A entrada do memorial será composta por um pavilhão com forma geométrica e fragmentada, representando os sonhos das vítimas. A invasão da lama será simbolizada por um ambiente escuro dotado apenas de frestas no teto, onde haverá um percurso estreito com os nomes das vítimas, né, para que sejam encontrados pelos visitantes à medida que caminham. Então, esse espaço vai possibilitar uma experiência sensível, individual e compartilhada, dando a voz e forma àquilo que não esqueceremos, né? Então, comenta o Gustavo Pena. Então é isso, assim, tem algumas imagens do projeto também, não vi ainda quando que está a ideia de construção e tal, mas pelo menos o projeto já está meio que definido e vamos ver se isso também constrói, né, como forma de manter essa memória, assim, essa coisa de quem se foi e ao mesmo tempo lembrar o quão trágico isso, né, e que a gente precisa evitar para os próximos anos também. Legal, tomara que saia do papel, né? A gente tem um grande histórico aí de concursos que ficam só na prancheta, né? Tomara que esse vá para frente, a gente possa ver construído. Exatamente. Então, o que eu selecionei para conversar essa semana, eu vi lá no Disney, e é o seguinte, Deezer, a gente tá no Deezer também. Não, no Disney. Olha, novidade essa. É novidade essa, a gente tá no Deezer também, agora a gente tá em todas as plataformas. Então, a Universidade de Artes Aplicadas de Viena, ela produziu um vídeo que foi feito pro Virtual Design Festival, que compila os trabalhos desenvolvidos no último ano de faculdade dos estudantes de arquitetura. Então, são 13 recém-formados e eles fizeram é um vídeo bem curtinho, de 3 minutos e 30, que mostra esses trabalhos que foram desenvolvidos no ateliê. O que eu achei legal é que, como algumas outras universidades são também, eles têm diferentes ateliês de projeto lá. Cada estúdio desse de projeto, ele tem um enfoque diferente. Então, cada estúdio aqui, ele adota uma abordagem, né, de lidar com o ambiente construído. Então, o estúdio Dias Moreno e Garcia Grinda usa arquitetura para envolver os desafios da sociedade, como enfoque. O estúdio Lean se concentra em soluções tecnológicas, assim, que são tecnologicamente orientadas. E o estúdio Hani Rashid tenta desenvolver habilidades conceituais, práticas e críticas aos alunos para criar designs futuristas atraentes. Então, daí tem
tem um pouquinho desses trabalhos que são desenvolvidos no vídeo, assim, né? Mostra como é que foi feito. Mas eu acho legal esse raciocínio de você estar na mesma faculdade, mas em ateliês diferentes, né? Em cada estúdio ali, que eles chamam, né? Tendo uma prática projetual diferente, e que é legal. Eu, quando fiz intercâmbio na Argentina, era assim também. Lá, desde a primeira cadeira de projeto, você tinha essas cátedras separadas, que chamavam cátedras, mas era como se fossem os ateliês, que os professores, eles tinham uma determinada linguagem em cada uma delas, e você podia escolher qual que você queria seguir. Então, eu acho uma ideia também bacana. Pô, que fantástico isso, hein? Uhum. Porque vai pegando, tipo, aquilo que você mais, sei lá, se interessa, se envolve, assim, né? E a arquitetura, como a gente sabe, tem vários approaches, né? E várias maneiras de pensar e várias maneiras de produzir. Então, você acaba se alinhando, de repente, com uma ideia, ou com várias, né? Não sei se você pode ir percorrendo vários aos longos da faculdade, não sei bem como funciona, mas é uma ideia bacana. Maravilha. Minha vez. Eu vou começar com uma notícia da política internacional. Nossa, Porra, Gabriel. Olha, eu sou assim. O rapper Kanye West, conhece? Kanye West. Caso. Kanye, desculpa. Kanye Começar West. de novo. O rapper. Deixa eu começar de novo. Você não conhece, na verdade. Não mesmo. Então, o rapper Kanye West, você conhece? Vocês conhecem? Sim, conhecemos. Não conheço, Gabriel. É Vamos marido lá. da Kim Kardashian, Ah, e a famosa. famosa. Ele é rapper. E ele, há alguns dias atrás, ele anunciou que ele quer ser o próximo presidente da República lá dos Estados Unidos. Sério? Olha. Verdade. E ele é um cara que tem um histórico com arquitetura. Lá em 2012, ele criou uma marca chamada Donda, que ela era do ramo de designers e tal, e algumas das ações aí da empresa dele foi voltada para a elaboração do design de alguns palcos do show dele, né? Ele também já demonstrou interesse em fazer parte de alguns designs da IKEA, uma empresa internacional de mobiliário, né? Ele também já fez palestras dividindo o palco com o Jacques Herzog, do Herzog de Meuron. E há algum tempo atrás, ele fundou uma empresa chamada Easy Home, que é destinada a alguns experimentos no campo da moradia popular. E agora, no último dia 5 de julho, ele anunciou a mais nova iniciativa dessa empresa, como parte da sua campanha pela presidência dos Estados Unidos, que é a construção de Easy Shelters, ou seja, tipo abrigos, né, abrigos de emergência para regiões que sofrem alguma devastação, alguma coisa nesse sentido, né? Uhum. Então isso vai ser feito ali pela empresa dele, a Easy Home, né? E ele está divulgando isso aí para todo mundo. A gente ainda não sabe quando que ele vai construir, aonde que ele vai construir, mas é uma iniciativa aí da arquitetura do nosso futuro presidente dos Estados Unidos, Kanye West. Nosso futuro presidente dos Estados Nossa, Unidos. ele é democrata ou republicano, Gabriel? Ele vai se candidatar pelo... Deixa eu ver o nome do partido aqui, ó. O partido você vai gostar. Partido do Aniversário. Como é que é? É um outro partido, não é nem democrata, nem coisa. É Partido do Aniversário. A plataforma Tá bom. dele é bolos para todos. Parece piada, né? Mas tá no Estadão, galera. Ai, tá bom. Terá o nosso voto, então. Easy Shelter, é isso? Easy Shelters. Beleza. Valeu. Então, só mais alguns recados aqui. Lembrando que a gente está com uma parceria com a Livraria Cultura. Você pode utilizar o cupom ARQUIPAPO em todo o site da Livraria Cultura, que você vai ter 15% de desconto. Esse desconto não é cumulativo, claro, né? Em produtos que já estão com desconto, você não vai ganhar 15% a mais de desconto, mas para todos os outros produtos, você vai ter essa bonificação. Lembrando que a Livraria Cultura não trabalha só com livros, tem uma diversidade de livros de arquitetura lá, mas também tem DVDs, documentários, materiais de escritório. Então eu acho que vale a pena dar uma entrada no site deles para ver o que você vai querer de lá. Tá bom? Maravilha. Então, quem quiser, livrariacultura.com.br. E também, último recadinho dessa semana, a gente vai fazer um sorteio lá para os nossos apoiadores do PicPay, para a galera que apoia pelo plano antiprojeto. E a gente vai sortear um livro que a gente recebeu aqui da editora Perspectiva, que é um livrinho, um dos maiores clássicos da arquitetura, que é o Por uma Arquitetura, escrito por nada mais, nada menos que o nosso querido Le Corbusier.
O Lê, para os amigos. O famoso Lê. Como é que é o nome completo? Essa foi uma pergunta do quiz, hein, galera? Vocês lembram? Lembram ainda? E aí, Gabriel? Você que foi o Eu ganhador acertei, né? do quiz. Eu acertei essa pergunta, inclusive. Não. Acertou mais ou menos. Eu acertei. Mas vamos lá. Tá gravado. Tá gravado. Ouçam Quem lá, quiser, veja lá. Arquiquiz. Charles-Edouard Generer Gris. Olha aí, você vê? Isso aí. Quem monta, né? Quem fez as perguntas lembra de tudo, viu, Gabriel? Ou procura no Google. Mas então é isso. Então a gente vai fazer o sorteio na quarta-feira agora. Isso, quarta-feira, dia 15 de julho, no período De da 2020. noite ali, né? De 2020, né? Logo após a soneca do Davi, então. Exatamente. No horário nobre das lives do Instagram. Combinado, então? Nos vemos lá. Então vamos para o episódio? Vamos lá. Então, Camila, eu tive contato com a Habitar a Quarentena faz, sei lá, um mês, eu acho, quando a gente tem um quadro aqui no Arquipapo que é as notícias da quinzena. E daí, tipo, eu tava procurando alguma notícia, né, pra falar, sempre em cima da hora, né? E eu acabei me deparando com uma reportagem sobre o Habitar a Quarentena em algum site, que eu não lembro bem qual é. E eu achei super, super legal, porque todos estamos enfrentando problemas do dia a dia por causa dessa pandemia, e são problemas que não são apenas nacionais, né? Tipo, porra, um problema mundial, né, que está acontecendo, tá todo mundo tentando se adequar a as novas rotinas de trabalho, as novas dinâmicas dentro de casa, né, e eu acho que o perfil que você criou no Instagram e a pesquisa que você tem feito tem dado margem, assim, para vários debates e também para as pessoas se identificarem e entenderem os problemas umas das outras, né. Então eu queria que você explicasse aí para os nossos ouvintes o que é o Habitar a Quarentena, quem é você, né? Da onde que você está falando. Tá ótimo, Gabriel. Muito obrigada, primeiramente, pelo convite de participar do Arquipapo hoje aqui com vocês. Vou começar, então, por mim, mais rapidinho, assim. Eu sou arquiteta, eu sou de Porto Alegre e sou formada aqui também. Eu me formei na arquitetura há 8 anos e faz 8 anos também que eu tenho um escritório. Eu comecei a minha vida profissional com um sócio e depois já faz 7 anos que eu trabalho sozinha ou às vezes colaboro com outros arquitetos. Então eu trabalho em diferentes escalas, desde o mobiliário até arquitetura de interiores, até concursos de projeto, que envolve ou projetos urbanos ou de edificações. Que legal. E aí nesses projetos você vai se associando também, às vezes dá para fazer sozinho, às vezes chama alguém, às vezes participa com outros escritórios. Isso, os concursos de projeto são, assim, o maior momento, né, que eu consigo participar em equipe. Eu busco esses concursos justamente também para poder trabalhar com diferentes colaboradores e também outros trabalhos com escritórios aqui de Porto Alegre que eu posso colaborar. E os trabalhos mesmo, assim, mais rotineiros são desenvolvidos por mim, né, daí no Metropolitano Arquitetos, que é o escritório que eu atuo. E aí também eu tenho a oportunidade de desenvolver alguns móveis, né, para clientes ou para lojas. Ai, que legal, adoro design móveis. Eu adoro também. Na verdade, eu adoro o desenho de tudo, assim, então poder trabalhar em diferentes escalas é muito bom, assim, dar uma quebrada na rotina, né, do escritório. Com certeza. Sim. E aí, como que surgiu o Habitar? Com o início da quarentena, eu trabalho muito com obra atualmente, então em Porto Alegre, pelo menos, nós tivemos grandes paralisações, assim, principalmente com a construção civil, né? Então, com menos horas de demanda de obra, eu comecei a ter menos horas de trabalho também. E aí essas horas começaram a sobrar e a inquietação começou a aumentar. Assim. É o excesso de tempo livre, né? Esse é o grande problema.
E em paralelo a isso, eu gosto muito do tema do morar, assim, é uma coisa que com arquitetura de interiores eu consigo me aprofundar, assim, né, nesse convívio com os clientes, na busca de soluções, né, para as moradias. E meio que eu acho que cada um nesse momento está tentando relacionar a sua profissão com esse momento singular que a gente está vivendo, né? Claro. Então, eu comecei a me questionar muito, assim, como que as pessoas estariam enfrentando esse momento em casa, no momento que a casa acabou assumindo um papel diferente, né? Muito além do morar, ela é um espaço atualmente multiuso, ela supre todas as demandas praticamente que a gente tem, né? Nunca ficamos tanto tempo em casa, É, né? isso que eu falei, Com é o tempo certeza. inteiro, né? Isso que é o diferente, assim. Até eu tava paralelamente, assim, porque, tipo, a primeira coisa que você começa a ter vontade é reformar a casa, né? Começa a ficar muito tempo aqui. É. E Aqui eu acho que a vontade tá forte, hein? Porque é a terceira vez que você fala isso hoje. Pois é. Então, exatamente, porque tem várias coisas que me incomodaram, né? Porque a gente até gravou um episódio um tempo atrás, que é quando a obra é pra mim, né? Quando você é arquiteto e faz tua própria casa. A gente fez aqui e tem várias coisas que nos incomodam em casa, mas como a gente passava a maior parte do tempo fora, 8 anos se passaram e as coisas ficaram como elas estavam, assim. Agora tá começando a me incomodar. E é isso, assim, eu acho que tanto nós, arquitetos, começamos a olhar com um olhar diferente, como as pessoas que, né, leigas, que no morar agora e habitar a casa full time, começaram a se deparar com coisas que não reparavam antes, né? Então, acho que mudou muito, assim, as percepções em casa. E eu comecei a conversar com amigos próximos e na família sobre isso, como que as pessoas estariam habitando, né, e compartilhando, tipo, toda a rotina em casa nesse momento, com horas, né, praticamente o dia inteiro na companhia de outras pessoas e fazendo, sei lá, o trabalho, exercícios e tudo junto, né? Então, a criação desse projeto foi muito para captar a relação das pessoas com as moradias e também como que os atributos espaciais das casas interferem no convívio e nas relações dos moradores. E aí isso vai tanto, e é uma coisa que eu comento muito, assim, que é para qualquer um, né, para qualquer perfil, assim, para qualquer realidade, isso vai ter um significado ou um reflexo diferente. Então, o convite sempre eu tentei deixar de uma forma muito aberta, assim, muito clara, que é tanto para a pessoa que está trabalhando em casa direto, ou para as que ainda continuam saindo, e como é que é o retorno, né? Que, tipo, não é só retornar para casa, não, tu tem que passar por todo um processo de higienização, e como é que é isso, né? E às vezes um sai, o outro não, então como é que são essas relações, assim, em casa? Ou ainda para quem mora sozinho, como é que supre, né, a necessidade de ver outras pessoas e tal. Sim. Então é basicamente isso, assim. E a Renata até estava estudando alguma coisa relacionada também à pandemia, né? Sim. Que é como a nossa percepção de conforto mudou dentro de casa também, né, Rê? É que eu tô no mestrado, lá eu tô fazendo na área de conforto ambiental, e conforto bem no sentido de conforto ambiental mesmo, acústica, térmico, e mais, né, percepções. E é engraçado que eu tava vendo algumas outras pesquisas, porque daí começaram a surgir várias pelo mundo, e tem uma de acústica muito legal que eu vi, que se eu não me engano é canadense, o questionário, eu não tenho bem certeza, mas as pessoas, assim, estão se incomodando mais, por exemplo, com o barulho do elevador, com o barulho do vizinho, porque é uma coisa que você nunca, de repente não estava em casa nos mesmos horários, né? Você nem via teus vizinhos, né? Ou o movimento da rua. São coisas que sempre estiveram lá, mas agora por todo mundo estar em casa, te gera novos desconfortos, talvez, né? Novas inquietações nesse sentido. Sim, e tem outra coisa, né? Como tá todo mundo em casa, as pessoas também estão vivendo horários diferentes. Então,
às vezes, por exemplo, eu tô fazendo uma call com um cliente e aí um vizinho tá no momento música dele, então, tipo, as coisas não estão coincidindo, assim, e a gente tem que aprender a conviver, né, que antes era assim, praticamente a pessoa tá em casa porque ela tá, então, no momento casa, no lazer, né, pós-trabalho, etc. Sim. E agora os horários, essas coisas assim da rotina estão se fechando e a gente tá percebendo os outros mais. Sabe quem acho que deve estar trabalhando pra caramba? Síndico de prédio. Já pensou a quantidade de problema que tá tendo, cara? Diversos. Eu, inclusive, na verdade, até você falou, né, que você trabalha com obra e tal, eu também, assim, faço Sim. principalmente a parte de reforma de apartamentos, assim, né, e aí foi essa questão, assim, olha, né, o morador tava saindo de um apartamento, precisava reformar o outro novo, começou a pandemia e agora travou tudo, e a síndica daí tá tentando organizar, né, gerenciar toda essa bagunça, porque alguém precisa fazer obra, mas é isso, né, tem sempre também, tá todo mundo fazendo call, tem criança tendo aula e você quer ligar o martelete, então assim, é super complexo tudo isso, né, então é uma série de regras, de como avisar as Sim. pessoas, de como, assim, é um manual de convivência, né, e enfim, com os síndicos e síndicas que eu tenho contato, assim, é um caos, né, todo mundo brigando com essa profissão agora. Assim. Porque, hein, Caso, tem uma coisa interessante, assim, que geralmente em edifícios residenciais você pode fazer obras Deve, no né? horário comercial. Deve fazer obras na área Isso. comercial. Aham. Agora, em edifícios comerciais, geralmente você só pode fazer obra De depois das noite. 7 horas da noite. Isso. E agora tá todo mundo no mesmo prédio, cara. Agora não tem horário pra nada, cara. Aqui em Porto Alegre, a gente passou agora por um período de liberação até que a minha rotina voltou a mudar com isso quando as obras voltaram a ser permitidas, né? A serem permitidas. E agora a gente está na bandeira vermelha de novo, então parou tudo sexta-feira. Mas teve um período aí que as obras estavam podendo acontecer e acontecia isso, assim, eu estava no momento não obra, ou seja, trabalhando de casa, e aí tem um prédio vizinho que eu acho que a pessoa recém comprou o apartamento e daí aproveitou a liberação para dar uma acelerada na obra. E aí era isso, tipo, tu não pode reclamar, porque teoricamente ele tá no horário permitido, né? Mas o que tu vai fazer? Mas atrapalha, tipo, todo mundo, né? Muito, aham. Esses incômodos, assim, realmente, com certeza, foram acentuados, né? Com tudo do vizinho, eu acho, assim. Momentos diferentes e, hábitos diferentes, né? Que as pessoas realmente, quando tá todo mundo trabalhando, vivendo sua vida, você nem percebe, né? Eu comecei a perceber, inclusive, assim, por exemplo, meus horários de almoço estão mais tarde, assim, eu tô espichando amanhã, por exemplo. Então, às vezes, eu vou almoçar lá por 2 horas da tarde. Só que daí as pessoas estão cozinhando no horário normal e eu comecei a perceber os cheiros, assim, às vezes, o fulano tá, Olha só. já é meio-dia, o cara tá fazendo um bife, sabe? Então, tem essas coisas, assim, até isso mudou, porque as pessoas estão cozinhando mais em casa, né? Às vezes, antes, sei lá, se tu podia estar em casa, mas o teu vizinho almoçava fora, então a gente não reparava tanto nisso também. E uma coisa que eu fico pensando, no caso, né, gente que tem filho pequeno, que ele fica o dia inteiro em casa pulando, né? Corre pra lá, corre pra cá, assim, até nossas vizinhas de baixo, elas são bem queridas, bem tranquilas, assim, mas deve atrapalhar. No final da quarentena, tu manda um presentinho pra elas. Tipo, desculpa. Valeu pelo apoio, pessoal. Não, esses dias, 7h30 da manhã, ele tava arrastando um brinquedo pra lá e pra cá, domingo. Ela vai deixar um tapete de EVA pra você de presente. E Camila, até essa questão da habitação, né, da moradia, assim, é um tema muito fascinante, né, porque cada família que você conversa, que a gente vai fazer um projeto, é diferente, né, por si só. E eu acho que agora, nesses momentos de quarentena, de estar todo mundo em casa, te fascinou um pouco de querer ir atrás um pouco desses relatos, né, de como cada um está tentando viver e vivenciar e experimentar esse novo momento, né.
Então, enfim, eu acho que seria legal você também contar como é que funciona um pouco hoje, assim. São pessoas que mandam relatos para você está convidando algumas pessoas, como é que está sendo esse processo, assim? O projeto, na verdade, ele começou pelo Instagram, né? E também eu resolvi criar um perfil para o projeto, porque eu queria separar as coisas, assim, o que é Camila, o que é o Metropolitano e o que é o projeto Habitar a Quarentena, e até como uma forma de eu alcançar diferentes perfis, né? Assim, expandir a rede, não só para amigos. Apesar de que eu comecei a pedir os relatos, a convidar as pessoas, primeiro pelo núcleo familiar, e depois amigos, e daí os amigos das irmãs e dos amigos, enfim, foi crescendo isso. Até que chegou um ponto de que os relatos começaram a vir de pessoas super desconhecidas, de muito longe. E aí, pra mim, foi assim, tipo, foi muito bom esse Que dia. legal! Foi. Foi quando tomou asas o próprio projeto, né? Quando vai sozinho, assim. É verdade. E daí foi assim, essa forma, né, de convites foi inicial para dar esse start, para mobilizar mais pessoas, mas a ideia sempre foi deixar claro que o convite era aberto para todo mundo, o projeto é colaborativo, todo mundo faz parte do projeto, né? Todo mundo que se sente parte, assim, ou para compartilhar escrevendo, ou para convidar outras pessoas. Então, é muito bom, assim, acabou que criou realmente uma rede. Então, hoje em dia, os relatos, eles são enviados por e-mail, né? Na verdade, desde sempre, os relatos são enviados por e-mail. Tá. E aí, eu criei um padrãozinho, assim, de que a pessoa precisa enviar o relato em formato de texto. Tem lá a quantidade de caracteres que o Instagram permite, né, para publicação. Mas se a pessoa quiser enviar um relato maior, isso fica armazenado integralmente para futura pesquisa, que eu pretendo aprofundar em pesquisa, né, o projeto. E aí, junto com o relato, como o Instagram é muito visual, a ideia é que eles viessem acompanhados de foto, e para eu poder deixar assim mais homogênea a página, eu acabei criando esse padrão do preto e branco. Inclusive, tem pessoas que me disseram que entraram na página e acharam que era uma publicação de uma pessoa, e aí, quando começaram a se aprofundar, viram que eram casas diferentes, pessoas diferentes, né? Porque num relance, assim, de repente até possa parecer mesmo enfim, de um álbum, assim, né? De uma pessoa só. Mas então. Mas é sinal que deu certo a sua padronização, né? A ideia. A ideia eu acho que funcionou. A ideia funcionou. Arquiteto que é tudo harmônico, né? Alinhado, Sim. bonito. E eu acho que tem uma coisa também desse momento mais de reclusão, assim, o preto e o branco, ele é meio simbólico, assim, sabe? Sim. A gente tá muito querendo olhar para fora, que é onde tem a luz maior, é o céu, é o sol, e a gente tá em casa meio que em stand-by para voltar a ter uma vida pelo menos próxima do que era o normal. Então, eu acho que o preto e branco, ele tem esse lado mais poético também da coisa. Sim, Tem tudo a ver. É porque ele brinca com o nosso imaginário, né? Assim, eu fui lendo diversos relatos que você postou, assim, e são muito legal, assim, porque são diferentes famílias, diferentes lugares, né? Tanto do país quanto, enfim, espalhados pelo mundo. Quando você tá lendo aquela história, você tá criando no teu imaginário como é que é aquilo, né? Quando a pessoa diz, olha, a gente só tem 2 quartos, a gente tem 2 gatos, né? A gente cozinha com aquela louça suja, e imediatamente você vai criando um pouco aquele cenário, né? E o preto e branco acho que também te permite assim ir preenchendo um pouco aquilo, sabe? Não é uma imagem que tá 100% assim literal, né, com aquilo que foi fotografado, assim. É verdade. Acho que tem um lance poético bem bacana, assim. E eu tenho uma preocupação, assim, que a partir do recebimento, né, do relato e das fotos, casar a narrativa do texto com a ordem das fotos, assim, para que na verdade, eu não sei como é que as pessoas, é uma curiosidade que eu tenho, eu não sei bem como é que as pessoas têm usado, assim, como é que ela é a interação delas com as postagens, se elas primeiro olham as fotos e depois leem os textos, ou às vezes nem leem o texto, mas olham as fotos, isso, né, não tem como saber. Mas, para mim, a minha sugestão, tipo assim, como o Cisa sugere que no Iperê
tu suba de elevador e desça pelas rampas, a minha sugestão seria ler o relato e depois olhe as fotos. E aí tu vai ver que meio que as fotos estão numa ordem que tenta ilustrar aquela narrativa, assim, sabe? Uhum. Então... Eu errado. leio o texto primeiro, se isso. Sério? então Eu já leio. Valeu, Eu leio, Renata. mas sabe que é um hábito que eu já tinha do Humans of New York, porque eu sempre quero ler a história primeiro e depois eu vi as fotos, sabe? E daí continuei com esse negócio. E quase sempre, tudo que eu vejo, assim, eu vejo o texto primeiro, que eu quero saber a história antes de ver a foto. Então, Que bom. tá funcionando pra Você mim. Você acha que a foto é tipo um spoiler, assim? É, acho mesmo. E eu lamento, assim, que deve ter gente que só vê as fotos, sabe? Mas eu fico pensando, esse relato tinha que ser lido. Então eu fico na torcida, assim, que as pessoas de fato leiam os relatos. Porque você realmente vê uma foto de louça lá, tipo, sozinha não quer dizer nada, né? Exatamente. Eu acho que assim, a foto, lógico, a primeira foto ela atrai o teu olhar, né? Assim, o que te instiga, né? E aí você, de repente, eu vejo a primeira imagem e leio o texto e depois fui passando para as outras, assim. Isso é bom. Para entender um pouco, assim, né? Mas achei muito legal, assim. Acho que a maneira como tá diagramado e colocado, assim, acho que é aquela leitura que vai te levando, assim, sabe? Então, e a gente se reconhece, né? Em vários desses relatos, então também e vê diferentes realidades ao mesmo tempo, então é muito bom, assim. E eu fico feliz, assim, que com o tempo acabou que parece que criou uma rede, assim, de solidariedade, assim, tem muitas pessoas que se identificam com os relatos, ou às vezes até não se identificam, mas admiram a situação, assim, como a pessoa se adaptou, como é que tá enfrentando o momento, e aí elas comentam nas publicações, assim, dando uma força para a pessoa, ou dizendo, também é assim aqui comigo, não sei o quê. Às vezes rola até uma sugestão, tipo, quem sabe usa o fone de ouvido enquanto vocês estiverem, não sabe? Tipo, é muito legal. É muito legal. Esse sentimento de sentir que você não tá sozinho naquela situação, né? Que você não é o único louco, é bom mesmo. Mas assim, e a gente compartilha isso também pelo fato da gente publicar o Arquipapo, né? Tipo, a gente jogou o filho lá na internet e qualquer um pode ver, né? Acho que é mais ou menos a mesma coisa que você descreveu ali. Começou com uma coisa mais particular sua, da sua família, de repente você começou a ver que todo mundo comentava. E daí, tipo, é interessante ver como que as outras pessoas interagem. Elas interagem entre elas, assim, né? Aqui no Arquipapo, a gente tem muito feedback positivo, sabe? Tipo, a gente fica muito feliz de ver como as pessoas veem o nosso trabalho, gostam do nosso trabalho, comentam, escrevem pra gente pra saber mais, pra comentar, fazer alguma coisa. Mas também sempre tem o espírito de porco, assim, né? Então, tipo, eu acho que colocar, assim, né, cara, tipo, precisa de uma coragem para colocar uma coisa assim, publicar, né? Realmente colocar à prova do público o seu trabalho, assim, né? Precisa de uma coragem. A ideia inicial dos convites serem para as pessoas próximas, primeiro pela facilidade, né, do contato, mas também muito para ver se funcionava, se ia funcionar, como é que é pedir um relato, sabe? Então, por exemplo, eu reparo que o primeiro relato, por exemplo, foi da minha irmã. E aí, de uma das minhas irmãs. E aí ele norteou, sem querer, vários relatos, assim, como as pessoas liam isso e essa forma de narrar, sabe? Então foi legal, assim, que deu uma encaminhada, ilustrou realmente como é que funcionaria essa página, sabe? Fez bem o molde ali pra definir como é que as outras pessoas fariam também. E aí é legal que várias pessoas mandam os relatos e aí tem perfis diferentes, assim, de narrativa, né? A forma como a pessoa traduz o que ela tá vivendo. E aí, como é por e-mail isso, se eu sinto que eu posso tirar mais daquela pessoa, assim, ela consegue dar mais dessa experiência para o projeto, eu faço questionamento, né? Eu dou um retorno para a pessoa com mais perguntas e vem muita coisa legal. Então, dá aquela instigada, né? E aí, então eu consigo, daí depois, né, o retorno, assim, eu consigo fazer eu faço uma compilação dessas informações que vieram a mais com o relato inicial e saem relatos muito bacanas. Eu tô muito satisfeita, assim.
Mas, claro, apesar, por exemplo, tem surgido também comentários de vez em quando de tipo, o projeto não é tão representativo, né? Tem muito mais realidade para mostrar do que está sendo apresentado. Mas o que eu tento deixar claro é que o convite está aberto para todos. Eu me esforço horrores indo atrás, assim, de formas de comunicar e chegar em realidades que são diferentes, né, da minha, por exemplo, e deixar isso muito acessível. Mas também a participação, ela depende da pessoa querer participar, né? Exatamente. Claro. Sim, sim. Então, E expor, né, a sua vida, de certa Isso. maneira, né? Porque eu tive contatos com pessoas de diferentes realidades e localidades, ou até de graus diferentes de relação comigo, e que a pessoa falou, não tô no momento para compartilhar isso, sabe? Não tô no momento legal. Então, Claro. o que eu posso fazer? O convite tá sempre de pé, e aí depende do outro. E você já recebeu relatos de fora do país também, certo? Também. Você já recebeu de quais países, assim? Como é que foi? Eu comecei a receber... A minha irmã, ela mora fora já há uns 7 anos. Então, o primeiro, na verdade, foi dela e ela mora em Miami atualmente. Então, eu comecei com um relato de fora, teoricamente, né? E hoje em dia tem 11 países que já participaram. Só que é engraçado porque como a rede foi sendo construída assim por amigos de amigos, e daí essa coisa muito do Brasil, só tem um relato que é de fora e que é de estrangeiro. Todos os outros são relatos de brasileiros morando fora. Claro. Então... É tipo Orkut, lembra do Orkut? Você só entrava se fosse convidado, né? E no fim das contas, o Brasil tomou conta daquele negócio. E apesar de eu ter feito todo o conteúdo de informações, assim, do Habitar a Quarentena em inglês também, para que essas pessoas que moram fora pudessem convidar amigos estrangeiros, não chegou, por enquanto, pelo menos, a ter nenhuma participação, né, assim, mais expressiva de estrangeiros. Mas teve um da Bolívia, que foi muito bacana, e ele ainda escreveu em português. Foi muito bacana. E aí, enfim, o convite está de pé. E talvez, como sejam relatos de brasileiros morando fora, o que é relatado é muito semelhante, assim, do que a gente vive aqui também. Tem algumas diferenças, mas muitas semelhanças. E o que mais eu vejo de diferença, assim, é que, principalmente na Europa, eles começaram a quarentena antes, né? Então, os tempos relatados são diferentes. Eles estavam, no início do projeto, eles já estavam há bastante tempo em quarentena já, né? O projeto começou em abril, e aí eles já estavam 1 mês e meio, a maioria, assim, em casa, né? E enquanto que a gente foi caminhando, assim, em tempos diferentes, mais tarde, né, do que eles. E, enfim, tem bastante gente da Europa, né? A maior parte dos relatos do exterior são da Europa. E eu acho que tem uns 3 dos Estados Unidos e um do Canadá e esse da Bolívia. Não, e o que você acha que tem aparecido mais, assim, em termos de semelhanças e diferenças nos relatos, assim? Porque, assim, eu fui lendo vários, né? É evidente que algumas coisas, essa coisa do hall, que tem que ser, como é que é? Hall de higienização, eu vi escrito, né? Essa coisa de querer ter uma sacada, né? Até alguém escreveu assim, a sacada seria uma cereja do bolo, né? Assim, é o que me falta, né? Então, assim, é legal porque acho legal, assim, o que você viu que algumas coisas que parece que se repetem também em quase todos os relatos, ou coisas um pouco diferentes, enfim. Por exemplo, entre os relatos do Brasil e os de fora, tá? Das pessoas que mandaram de fora do Brasil. Eu acredito que os apartamentos das pessoas que moram fora, elas tendem a ser mais compactos, mas eles têm já uma iluminação natural mais reforçada, assim, é um aspecto que eles têm melhor do que as construções brasileiras, assim. Eles têm grandes aberturas e a maioria das casas, dos relatos de fora, as pessoas têm sacada. Então, isso já é uma diferença. Só que, ao contrário, eles têm uma área de lavanderia menor. Então, eles têm mais maquinário, mas eles não têm tanque, por exemplo.
Então, isso é uma coisa ruim na hora de higienizar as coisas, né? Sim, sim. Mas uma coisa bacana também é isso, o vestíbulo, por exemplo, que tem sido um espaço, né, que tem sido muito comentado, assim, de como, onde tu larga as coisas quando tu chega em casa. Nos apartamentos também de fora do Brasil, isso é mais comum. Se não é um espaço, assim, um vestíbulo mesmo, né, um ambiente para isso, pelo menos a pessoa já tem um móvel que recebe os casacos de inverno, os sapatos e etc. Então, eu acho que tem essa diferença, assim, já na estrutura do imóvel, sabe? Uhum. Que é E bem eu acho cultural também, né, deles, assim, então. isso. Eu Então, reparei aqui no prédio que todo mundo se apropriou um pouquinho da área comum ali, do hall, assim, porque às vezes a gente desce de escada até para evitar o elevador, assim, você vê que todo mundo tem seu sapato, tipo, uns 3 pares de sapato para fora da porta, assim, né? Então tá dando aquela esticadinha, como você não tem esse espaço dentro, né? Vai dando sim, aquela, dentro de fora. vai dando aquela esticadinha no chulezinho para fora do prédio. E outra coisa que eu acho que daí é mais diferente, assim, também, que as pessoas que moram fora, e como eu disse, são brasileiros que moram fora, eu acho que eles estão mais acostumados às videochamadas e tipo, depender né, da internet, etc., para matar a saudade. Então, eles já estão Sim. mais preparados para esse momento, assim, de certa forma, sabe? De suprir essa ausência, né, de contatos, assim. Então, todos já tinham na sua rotina fazer uma call com a família ou mandar fotos, etc., enfim, para suprir mesmo esses momentos de convívio, né? Então, eu noto bastante isso, assim, que é comentado que as pessoas aqui no Brasil estão fazendo happy hour, etc., com os amigos para matar a saudade, e isso já era meio que parte da rotina das pessoas que moram fora, né? De ter uma conversa com a família ou com os amigos também. Eu Sim, vejo que sim. em alguns casos até aumenta um pouco o contato, assim, porque meus irmãos moram os dois aqui no Brasil, mas em outras cidades e distantes, assim. E agora a gente adquiriu um hábito de fazer videoconferência, eu, meus 2 irmãos e minha mãe, nós 4, assim, sabe? Que é uma coisa que a gente não fazia antes. Sim. Porque popularizou a videoconferência, a gente falava, sempre conversou, mas individualmente, assim, e por grupo do WhatsApp, né? E agora quase semanalmente, não, semanalmente com certeza a gente faz uma videoconferência nós 4, assim, cada um da sua casa. Então, isso foi legal, na verdade, pra mim. É como se Sim. cada um perdesse a vergonha, né, de aparecer no vídeo e falar. Era falta de hábito, na verdade, mesmo. É Não engraçado. conhecia a ferramenta, sei lá. E é engraçado porque como a minha irmã mora fora, a gente já tinha o hábito de falar com ela por videochamada. Só que daí, como a minha outra irmã mora aqui e a gente não tá se vendo, então a videochamada passou a ser com ela também. Então é um cruzamento assim de ligações em família muito maior do que antes, né? A gente tá usando a câmera para tudo. Mas, inclusive, sobre isso, eu cheguei a tomar um fartão nessa quarentena de que qualquer coisa era uma videochamada. Não sei se vocês passaram por isso também, mas Também, no todo trabalho, mundo tinha principalmente. necessidade de ligar a câmera, né? Eu, tipo, não, hoje eu não quero falar com câmera. Pode ser só uma ligação, assim, por telefone. Exato, É, exato. no trabalho, tipo, a gente tinha. Eu vejo, assim, pelo menos, assim, tem um monte de reunião que poderia ser resolvida com telefonema, né? Tipo, pô, Sim. todo mundo vai lá, pega o carro, vai lá na casa no escritório do cliente, todos se reúne e tal, pô, pra tratar um assunto de 15 minutos ali. Agora, essa banalidade tá sendo transferida para as videochamadas, né? Qualquer coisa, pô, vamos chamar 30 caras aqui, vamos fazer uma videochamada para resolver o negócio. Sim. E até que todo mundo se conecte. Também, né? É a necessidade de todo mundo, do ser humano, de conversar, né? E agora, tipo, as videochamadas também, como as pessoas estão em casa, né? Tem outros. Tem temperos a mais aí, né? Tipo, a criança gritando atrás, o cachorro latindo, o marido ou a esposa passando. Sim, isso é bastante comentado nos relatos, assim, dessa diferença que uma pessoa tá fazendo vídeo chamada, né, tá em reunião, e daí o filho tá brincando ali do lado, e daqui a pouco vem, mãe,
não sei o que. Aham. O Davi geralmente, mãe, quero fazer cocô. O chefe, assim, na frente. É. Eu Mas até é achei. Até vi um dos relatos, né, que fala sobre essa coisa da sala ser academia, ser sala de reunião e daí ser sala de terapia também. Sim. E aí, como é que você se isola, né? Enfim, tá tendo uma sessão de terapia, você não quer que ninguém te ouça ou te veja, né? E aí até relata de Cara, é que verdade. quando tá fazendo o call com a terapia, alguém tem que ir pra sacada, sabe? Daí fica do lado. Abafar o som. Exatamente. Daí fica isolado, assim, aí você pode falar com É. tranquilidade, né? E isso eu Tipo, até presenciei, assim, na quarentena, de que eu trouxe, a terapia é uma das coisas que eu trouxe para casa, e daí de tu buscar o melhor lugar para poder, né, conversar Uhum. com a psicóloga, etc. E teve um relato que até a pessoa comentava também isso, que a dificuldade dela não foi nem quanto ao espaço, mas dela se perceber em casa conversando com a psicóloga, que ela estava acostumada de ter um ambiente neutro, assim, que né, era fora o espaço dela de casa, assim, sabe? Então o cenário para ela estava atrapalhando na hora de poder contar as coisas. Então tem coisas muito subjetivas que a gente tá tendo que lidar, assim, nem imaginava, né? Eu acho que, então, os relatos, assim, eles vêm com bastante semelhanças no quesito de adaptações, né? Que todas as atividades passaram a ser adaptadas para acontecer em casa. E aí é trabalho, é exercício físico, é terapia. E aí tem as pessoas que estão com as crianças, né? Que assumiram também o papel de educador, assim, né? O momento das tarefas da criança também são em casa. Então, o homeschooling passou a ser mais uma atividade dos pais. E aí, como é que tu administra a tua carga de trabalho diária com né, essas aulas, enfim. E às vezes a criança não tinha um computador ou uma mesinha, alguma coisa assim, e agora isso também foi adaptado, né, para ela. Uhum. Então tem várias coisas assim, por exemplo, como os animais de estimação também ajudam na rotina das pessoas, principalmente as pessoas que moram sozinhas, né? Sozinhas. Sozinhas. Então, e muitas vezes as pessoas que têm os animais conseguem sair pro motivo de que enfim, os cachorros, principalmente, vão dar sua volta e fazer as suas necessidades. Então, as pessoas dão graças a Deus que tem esse momento na rua para dar uma pontinha com o cachorro. Tem mais, né? Então, né? Deixa que eu levo. Por favor. Sai 5 vezes com o cachorro. Eu adoro aquela história que o nosso orientador do mestrado, ele tem gato, e no começo... Mas agora acho que talvez já estejam mais habituados, mas no começo da quarentena os gatos estavam estressados porque eles estavam muito em casa. Tem gente que comentou, assim, colaboradores falaram isso, que os gatos no começo estavam tipo, oi, o que tu tá fazendo em casa? Já estão de saco cheio. Tanto assim, né? O gato acho que é mais acostumado com esse tipo de rotina, assim, sabe? Sim. E aí, outra coisa é que com as pessoas mais tempo em casa, era o que a gente tinha falado lá no início, de que o tempo começou a mudar, assim, no sentido de que as pessoas estão olhando mais para casa, mais para si mesmas também. Então, começam a reconhecer falhas e acertos nas decisões, né, da casa, porque, querendo ou não, meio que a nossa casa é uma materialização das nossas decisões, né? Quanto à nossa rotina, o nosso morar, enfim, de quem a gente é. Então, as pessoas começaram a se dar conta, assim, fora a questão de entrada de luz, a limpeza, a quantidade de louça, a necessidade de ter mais banheiro ou mais cômodos na casa. Inclusive, assim, ter mais paredes, mais divisões, porque era uma coisa que a gente vinha muito nessa questão da tipologia de apartamentos quase que um espaço único, né? E aí, eu acho que agora a gente vai dar uma freada nessa tipologia e as pessoas vão precisar pensar mais nesses momentos que a gente não sabe se vai acontecer de novo, né? Pandemias, Sim. vão começar a buscar, de repente, apartamentos que tenham essa
esse quesito de poder se adaptar a diferentes rotinas, né? Com certeza, que não, é legal ter o espaço aberto e tal, mas que de alguma maneira você possa reverter, né, mesmo que temporariamente isso, que a casa Isso. consiga abraçar essa flexibilidade, né, porque quando você precisa trabalhar e precisa ter um lugar isolado, não dá para ser tudo integrado, né, não dá para ter alguém com a panela de pressão, a criança pulando, e você tendo que resolver questões ali de trabalho, né, então Com é certeza. interessante, né, assim, vai ter mudanças, né, parece que como você falou, nas tipologias, nas plantas, né, na resolução, pra gente daí como arquitetos, né. Sim, eu acho que, inclusive, as pessoas vão passar a exigir coisas que antes não levavam tão em consideração, sabe? Até a acústica, de repente, vão preferir que o quarto seja mais afastado da sala, ou que vão preferir que a janela tenha um vidro duplo, sabe? Coisas assim que antes parecia não tão relevantes, mas que agora vai fazer mais sentido, assim. Eu acho que a questão do morar bem vai ser levada mais a sério, assim, como realmente faz parte da qualidade de vida morar bem. Então, Isso Talvez com uma. certeza aliado ao fato que várias relações de trabalho talvez mudem permanentemente, né? Várias sim. pessoas passem a estar em casa já como novo jeito de viver, né? Eu acho que do espaço de trabalho tem no mínimo dois cenários possíveis, tá? Eu acho que tem as empresas, por exemplo, que vão liberar os funcionários para trabalhar em casa, e daí isso acaba, assim, influenciando muito na rotina da família, né? Porque talvez esteja aliviando lá a empresa de ter mais espaço e etc. Um aluguel mais caro, por exemplo, com uma área maior para ter os funcionários, e daí os funcionários vão estar trabalhando em casa, só que daí isso vai mudar muito a rotina da família, assim, tipo, tu tem as crianças, enfim, tu tem o teu parceiro, etc. E vai mudar mesmo a rotina da pessoa em casa. E também eu acho que tem a situação que a empresa, de repente, ela vai querer manter os funcionários na sede, porque de repente vê que não dá para acontecer de forma diferente, mas ela vai buscar áreas ainda maiores para que em situações como essa tu tenha menos densidade de pessoas. Então, tu não vai precisar parar total, sabe? Porque as estações de trabalho vão ser mais afastadas umas das outras. Então, no mínimo, essas duas formas aí. Uma coisa que a gente já discutiu aqui, tipo, é a volta daquele cubículo dos anos 90, sabe? Que, tipo, nos ambientes de trabalho, assim, aquelas que hoje a gente tem, tipo, planta livre, todo mundo se vê e tudo, né? Sim. E nos anos 90 você tinha aquele cubículo mais fechado lá, onde você colocava lá o retrato da tua família, tinha aquela microsala ali de 1,60 por 1,60, né? Talvez isso daí volte um pouco, assim, sabe? Porque você vai no supermercado e já tem, tipo, uma barreira física entre você e o caixa, é natural que as pessoas busquem essa barreira física também ali com a pessoa que você tá convivendo diariamente, né? Mas eu acho que isso vai mudar bastante, assim, o mercado imobiliário em geral, assim. Sim, eu acho que, inclusive, na cidade, isso tende a mudar também, porque a gente tinha mais o costume de procurar morar perto do trabalho, né? Para reduzir os deslocamentos, por exemplo. E aí a gente se sujeitava a imóveis mais caros, com menos área, de repente com menos qualidade, né? De iluminação, etc., para estar perto do trabalho e gastar menos tempo com deslocamento. E aí, se de repente a tua rotina não é mais ir para o escritório, tu vai poder buscar morar longe, de repente em áreas que tu vai morar em casa, com pátio, com espaço aberto, e menos caras do que no centro, na região central. Então, né, enfim, eu acho que tem aí, se alguma coisa for mudar, de repente vai mudar em tudo, assim, né? Vai ser um efeito dominó, assim, uma coisa vai influenciar na outra. E agora a gente não tem não é um momento de conclusão nenhuma, assim, né? A gente é só um achismo, assim. Mas é coletando informações, né? Acho que isso é importante. É isso aí. Eu acho que é isso. É debater, refletir o que pode ser, né? Essa mudança, enfim. Porque assim, até... com certeza. Porque até, assim, quando eu tava lendo alguns relatos, eu acho que essa coisa de a gente tá ali e quando a pessoa cita, por exemplo, algo que você não tem, né? Então, assim, eu tenho um pátio e as crianças podem andar no quintal, sabe? Assim, nossa, como seria legal ter um
quintal, né? Eu tenho uma sacada e pego E a o sol pela quarentena manhã. estaria melhor, né? Talvez. É. Então, assim, é interessante quando você ouve o relato do outro e fala, nossa, talvez para mim isso seja uma peça fundamental no meu outro imóvel, né? Talvez isso seja uma condição que eu queira ter quando eu tiver uma outra possibilidade, quando a gente pudesse mudar, enfim. Então, me parece que esse refletir também, né? Em vários relatos aparece assim, é um momento de reflexão, né, da própria casa, mas é um momento de reflexão interno também, né? Viu? Eu tava pensando só em reformar, agora já tô pensando talvez seja melhor a gente se mudar mesmo, olha só. Mas eu acho que é isso mesmo, assim, tem muitas pessoas que eu acho que tem uma semelhança gigante, assim, nos relatos, que é o reconhecimento do privilégio de ter um abrigo, um lar. Isso fica claro em muitos relatos. Bastante. E é legal reconhecer isso, né? Eu acho. Uma coisa assim de gratidão, sabe? E por mais que ela não escreva exatamente com essas palavras, tu sente que é isso, sabe? Que tá ali no relato, assim. Então, esse sentimento de estar em casa é muito importante para todos. E outra palavra que é muito usada é de ressignificar, que as pessoas elas estão passando a perceber tanto elas quanto a casa de uma forma diferente, né? E o que daqui para frente elas querem com isso, querem levar desse momento. Então, eu acho que é muito rico, assim, de informações, e esse momento de reflexão, muitas vezes vem depois como um feedback para mim de tipo, Camila, muito legal esse exercício, sabe, de reflexão. Eu achei que ia ser só, assim, uma coisa que eu ia estar contribuindo para o projeto, para a pesquisa, para ti, mas foi muito valioso para mim parar e pensar o que está acontecendo aqui em casa, sabe? Então, que genial. Quando eu recebo isso é muito gratificante mesmo. Assim. Sabe que aconteceu uma história interessante, que minha mãe estava de mudança para João Pessoa e vendeu a casa um pouco antes interessante, na verdade, foi um terror, né? Mas é que tem a ver com isso, assim, porque ela vendeu a casa que ela morava aqui um pouco antes de estar estabelecida a quarentena e de repente os voos foram todos suspensos. Ela carregou a mudança dela e ela se viu sem casa, ela não podia nem ir para lá e não tinha mais onde morar. E desestruturou, assim, desestruturou de uma maneira que eu acho que eu nunca tinha visto antes, assim, realmente ela ficou, esse sentimento da casa, ela foi depois, ficou um tempo na chácara da minha tia aqui para ficar mais isolada, mas não estava deslocada e agora ela está no Airbnb, porque ela tem 5 cachorros para facilitar a mudança e transporte, né, de carga viva, tudo é bem complicado, ainda mais com com a malha aérea reduzida e tudo. E, então ela tá, tipo, ainda sem lar, assim, sabe? Então tá. Mas eu vi como isso realmente é uma coisa que te desestrutura. Você não tem um lugar pra. Eu falava pra ela, mas felizmente você tem, né? Pode pegar, alugar um lugar, pode ter essa estrutura, mas, mas se viu sem estrutura nenhuma durante um tempo, assim, sabe? Sem saber o que fazer, assim. Renata, tem 2 coisas pra te falar. Desculpa te atrapalhar. Cadê o relato da tua mãe? Não tá no projeto. Fala pra lá fazer. E segundo, que tem uma história bem parecida de uma menina que estava em São Paulo, ela estava indo para Lisboa para encontrar, enfim, para morar com o marido dela, que já tinha ido para Lisboa antes, e ela entregou o apartamento deles em São Paulo. Sim, se desfez de tudo que tinha, né, para ir com pouca coisa para Portugal. E aí começou a quarentena e foi a mesma coisa. Ela teve que buscar um Airbnb com 2 gatos, uma malinha e tal, e se sentir, e, tipo, criar uma sensação de estar em casa num lugar provisório que não era o dela. Então, isso é muito, nossa, eu acho que é muito inusitado, assim, né? São coisas que nunca mais vão ser esquecidas. Sim. E a importância, né? Importância, né? Assim, tipo, uma coisa assim, até que você vê, né, a pessoa próxima, assim, passando por um momento difícil mesmo, assim, sabe? Como abalou, assim, mas eu vou falar para ela fazer um relato para você. É que eu acho que até essa parte do escrever é um exercício de terapia, né? E eu acho que ela você tá fazendo terapia, inclusive. Sério? Então vai vir um relato bem bom.
Mas eu acho que é um processo de reflexão, né? Eu acho que o habitar a quarentena proporciona para as pessoas isso. Eu acho que tão legal quando você falou assim que as pessoas, o que parecia apenas ser um relato, na verdade gera um processo de reflexão muito grande, né? Sobre o que é a casa, sobre o que elas estão vivendo, né? Eu separei até um trecho aqui que uma pessoa diz assim, ó, posso dizer que esta casa nunca esteve tão feliz, tão plena, no seu destino de nos proteger, abrigar, inspirar, de ser lar, né? Então, achei legal, assim, tipo, como se a casa também tem um sentimento, né? Olha, agora as pessoas estão aqui, né? Aproveitando aquilo que eu posso oferecer a elas de melhor, né? Então, achei bonito, assim, essa aí. E um outro também, que eu acho que tem um pouco a ver, que você falou até da diferença entre, talvez, as janelas, enfim, dos relatos das pessoas que lá fora as janelas são maiores, tem mais essa entrada de luz e tal, né? E uma diz assim, nossa janela para o mundo é do tamanho da tela dos nossos telefones, né? Então, nosso espaço público é do tamanho das nossas janelas. Pô, eu achei assim tão forte essas duas frases, né? Porque realmente é legal o celular porque a gente consegue se conectar, né? Mas são elas a nossa conexão com o mundo, né? E ao mesmo tempo, quando a gente tem o espaço público, é apenas aquilo que a gente consegue ver, né? Então, é muito forte isso, assim. São momentos que a gente, refletindo sobre nós, sobre arquitetos, sobre a cidade, sobre, enfim, as relações humanas, é um momento muito único mesmo. A gente tá num momento assim que, tipo, o nosso trabalho é na frente da tela, o nosso lazer é na frente da tela, a nossa informação que a gente busca é na frente da tela, tipo, a gente não sai de casa. Até a Renata comentou comigo, cara, que tipo, eu nunca fui muito viciado, assim, em celular, assim, cara, eu não largo essa merda, cara, tipo, eu tô direto no celular, assim, sabe? Então, tipo, o nosso convívio social é na frente da tela, então, tipo, porra, isso traumatiza uma geração, sabe, cara? É por isso que eu comentei antes que, sabe, que eu tomei um fartão, assim, de estar sempre na frente da câmera, etc. É por isso, assim, porque a gente não tinha isso, né? E é outra coisa que eu percebo, que era isso também que tu pegou do relato, que fala da janela. Eu acho que essa necessidade de olhar para longe, né? Tem sido muito minha companheira, assim, de quarentena, porque essa coisa, assim, de tu estar sempre na frente do computador, pra mim, eu tenho um limite, assim, então agora eu vou olhar, daí eu olho, fico um tempo olhando pra fora, e daí volta, sabe, parece que dá uma acalmada, assim, é um respiro. O mundo é mais que essa tela, né? Sim, é bem isso, é um respiro, assim, ou eu não estou sozinha, tem uma galera ali na rua, né, antes menos, agora em Porto Alegre, pelo menos, as pessoas meio que parece que estão ignorando a quarentena, então tu já começa a perceber, assim, então a relação com a janela também, ela às vezes angustia, porque eu moro de frente por uma praça, e quando eu não conseguia acreditar, assim, que num determinado momento, depois de um discurso que teve, pessoas desacreditaram, acharam que o vírus não era nada e voltaram para a praça como se fosse férias, assim, sabe? Sim. Então, olhar para fora também por um momento foi angustiante, porque eu não estava acreditando que as pessoas estavam desacreditando no vírus, mas também eu acho que é assim, é um momento de olhar para fora e ver que, enfim, né, vai passar. Vai passar, exatamente. Vai passar. Até engraçado que eu tô grávida, né? E a gente, tempos em tempos, precisa ir nas consultas de pré-natal, fazer exame, assim, sabe? Que é basicamente quando eu saio de casa, assim. Cara, é uma sensação esquisita, assim, sabe? De ver o mundo lá fora, assim. Você se sente uma transgressora, assim? Tipo, coisas, assim. A última vez que eu tinha sentido isso foi logo depois que eu ganhei o Davi também, que eu fiquei... logo depois do neném nascer, recém-nascido, você fica também um bom tempo sem sair de casa, assim, muito imersa nessa coisa do recém-nascido, assim, é um negócio muito louco, na verdade. E daí quando você sai de casa, assim, é meio esquisito, assim, sabe? Tipo, a Renata, fica meio naquela ocasião, falou, caramba, tem um prédio aqui, tipo, cara, construíram. Sim, desse nível, assim. E, Renata, é legal tu ter comentado isso, porque essa questão da mãe, né, também foi
É uma coisa que eu reparo muito, assim, nos relatos, porque tem as mães que se desdobram com os filhos em casa, né, já são mães há alguns anos, pelo menos, ou com bebês, mas tem as mães que foram mães na quarentena e escreveram um relato, assim, tipo, tiveram um bebê num dia, voltaram para casa, no dia seguinte começou a quarentena. Então, de não ter tido essa coisa, assim, de receber a família para apresentar a criança, sabe? E de estar, assim, totalmente em casa. Então, e também tem as gestantes que descobriram um pouco antes da quarentena que estavam grávidas. Então, tem todas essas faixas, assim, diferentes do perfil mãe nos relatos, que eu acho muito legal. E foi uma coisa, inclusive, no Dia das Mães que eu fiz, que eu me dei conta que tinha uma sequência, assim, de muitas mães. E daí eu publico os relatos por ordem de chegada. E aí, tipo, tinha um relato que não era de mãe, e daí peraí, vou dar uma segurada nesse, vou fazer uma edição especial de mães nesse final de semana do Dia das Mães, porque elas merecem. Daí eu publiquei 6 legal. relatos de mães, assim, daí foi muito legal. Foi a única vez que eu desdobrei a ordem para poder atender, assim, essa homenagem, essa singela homenagem. Esse negócio da rede de apoio, principalmente ao recém-nascido, assim, realmente é uma coisa que deve fazer muita falta, porque Com certeza. quando você tá exausto ali, sabe, ter alguém pra uma mãe, né, sogro, enfim, todo mundo ajuda, assim, sabe, porque fica um pouquinho, se descansa, é amiga, tal, então quando não tem, realmente deve ser barra. Uma das coisas que a gente discute aqui também muito assim é quais vão ser os reflexos disso assim para a criança, né? Nosso filho, por exemplo, está com 2 anos e meio. Então, por um lado, é muito legal, porque ele e nós estamos tendo uma oportunidade de ficarmos juntos, assim, que muito mais tempo. Nossa, tipo, seria impossível, né, de se pensar alguns meses atrás, né? Acho que a gente só fica junto assim naquelas 2 semanas de fim de ano que a gente tira férias, né? E agora a gente está há 3 meses convivendo realmente 24 horas por dia. Mas, por outro lado, a gente fica com medo de estar inserindo nele algumas crenças, assim, que são... que não condizem com o que a gente acha que é certo, assim, sabe? Tipo, fique longe das pessoas, não encoste no que a outra pessoa encostou, sabe? Caramba, Tipo, é verdade. cara, sabe? Tipo, esses dias a gente foi com o Davi na praça lá, né? Tomar um sol e tal. Aí, tipo, chega uma criança pra brincar com ele, vamos embora. Você não pode brincar com a criança, não pode ter o contato. É que a gente procura tomar sol com ele bem cedo, assim, pra não ter gente, assim. Mas às vezes tem, né? Nossa, eu não tinha pensado nisso também. Deve ser. Primeiro que o exercício de vocês contarem para ele o que tá se passando já é difícil, né? É o tal do bichinho, é o bichinho. É um nível, Ele tá assim, meio bolado. bem hard do negócio. E aí, o que vai acontecer a partir daí, né? A gente não sabe o que vai ficar na memória, né? Na cabecinha deles daqui para frente. E depois do retorno, né? Daqui a pouco ele não vai ter vocês mais full time como tá tendo agora. E aí, qual é a explicação, né? Não, também. E assim, até mesmo o dia a dia das escolas vai ser muito diferente, né? Então eles brincavam todos juntos, os pais entravam na escola e tudo, tinha toda uma dinâmica. E como é que vai ser com a criançada, assim, sabe? Tipo, vocês vão brincar juntos, só que, sei lá, não pode dividir o brinquedo. Pô, mas dividir também faz parte do crescimento social, né? Brincar junto. Compartilhar os brinquedos, né? Então vai ser tipo uma geração que, né, enfim, se essa vacina realmente demorar a chegar e tal, vai crescer com os valores bem diferentes do que a gente cresceu, assim, né? Até esse negócio do bichinho a gente tem evitado falar, porque antes tinha esse lance aí, tem que chegar em casa, tirar o tênis, lavar a mão, que tem o bichinho, E daí ele começou a perguntar se tudo tinha bichinho, sabe? Tipo, tudo em casa e tudo tinha bichinho. Daí a gente tá gerando uma paranoia na criança aqui, que não consegue processar isso ainda, né? Não, eu às vezes me vejo, eu tô assistindo um filme, a pessoa chega com compra no mercado e fala, Deus o livre, tem que passar álcool. Coçando o olho, pare que isso é coisa do passado, rapaz. Cara, é muito engraçado. Esses dias a gente foi
fazer a consulta lá com a Renata, e a gente, sem querer, encontrou um amigo nosso. E, cara, tipo, o cara é muito, muito amigo nosso, assim, sabe? Dos melhores amigos. E daí a gente não via ele há 3 meses. E daí, tipo, porra, você fala, oi. Tipo, sabe, não dá pra dar um abraço, não dá pra dar um aperto de mão. Sim, tu fica sem saber o que fazer, né? Estranhíssimo, né? Tipo, oi, quanto tempo, sabe? Tipo, nós que somos, temos essa cultura latina, assim, a gente, cara, tipo, é muito próximo, assim, né? Muito com esse negócio de pegar, assim, essa coisa, assim, né? Sei lá, vai acabar esse negócio. E voltando à questão dos pais e das crianças, tem até em alguns relatos que a pessoa fala isso, assim, que às vezes até um sentimento de culpa de não estar, e até da criança não entender, né? E, enfim, do pai estar em casa, só que o pai estar em casa não é mais um momento de diversão somente, né? O pai está em casa porque ele também tem que trabalhar, então cria aquela coisa assim da criança não entender que não, aquele momento ali é o momento do trabalho do pai em casa, né? O momento da diversão, enfim, do lazer é depois. Então, tem é uma dinâmica muito diferente do que a gente estava acostumada, né? Eu acho que é isso, assim, quando os relatos vão trazendo essas diferentes realidades, né? Porque Sim. cada componente numa família gera um reflexo diferente, né? Então, se você tem uma família com 2 anos de idade, é uma relação. Se você tem uma criança com 7, criança com 14, 15, né? O que são, tipo, 5 adultos morando na mesma casa, né? Então, assim, Sim, enfim, e às vezes... mas imagina assim, por exemplo, tem casos, né, que acontece isso, que a criança é adolescente, ela tem aula todo dia online, então ela precisa ter uma mesa e um computador para ela. E daí, se a pessoa não tem, sabe? Não tem Exato. computador pro pai trabalhar, ir para ele estudar, nossa, E a internet boa é só na sala, né? Então, assim, no quarto não funciona. Então tem... Mas isso gera uma série de dinâmicas também pessoais, né, de convívio, que as famílias foram perdendo pela falta de convívio, né, cara? Tipo, na verdade, as pessoas que você mais ama são as pessoas que você menos vê no dia a dia, porque nas 8 horas do dia ali você tá fora de casa, antes de sair de casa, porra, aquela correria lá, quando chega já tá cansado e acaba só se vendo no final de semana, né? Então agora as famílias estão tendo essa oportunidade de se reencontrar e conviver diariamente, e isso pode ser pro bem ou pode ser pro mal também, né? Do mesmo jeito que as pessoas acabam ficando mais íntimas, as diferenças também podem estar se acentuando cada vez mais, né? Então, tipo, porra, é um aprendizado realmente voltar a conviver com as pessoas que você mais ama, com as pessoas que você escolheu num momento conviver. adverso, né? Sim, Até num relato tem uma menina que fala isso, que antes, se tinha alguma discussão familiar, ela pegava e saía, dava uma volta e, né, tipo, aquilo passava e ela voltava para casa. E agora não. Tu tem que aprender a lidar com aquilo ali e reverter o jogo no mesmo espaço, assim, né? Não tem muita saída, assim. Aprender a pedir desculpas, né? Não dá nem pra fazer uma saída dramática, né? Bater a porta e tal. Mas eu acho bacana que, por um lado, né, que tem, certamente tem muita gente passando, assim, atritos na convivência, mas também tem pessoas que estão reforçando muito os laços. E aí eu me lembrei agora de um caso que um rapaz escreveu dizendo que era, assim, a primeira vez que eles, de fato, ele e o companheiro estavam morando juntos, e coincidiu com essa coisa de quarentena, tudo, e eles iam casar e resolveram manter mesmo a data do casamento, e aí o relato dele foi publicado no dia do casamento deles. Que legal. Então, nossa, e assim, a gente conversou sobre isso, sobre a publicação no dia do casamento, e foi um momento muito legal para mim de, tipo, nossa, o projeto já faz parte da vida de algumas pessoas, pelo menos, sabe? Para ter gerado essa vontade do relato ser publicado no dia do casamento, porque, de certa forma, é significativo para ele, né? Muito Show. legal. Nossa, que legal, que legal. Até essa coisa só da família e tal, né? Tem um relato que diz assim, ó, fazemos questão de estar reunidos, né, na hora da refeição, assim, né? Então, sem notícias, sem nada, para essa ideia de estar com a família, de estar presente, de estar conversando também, de estar ali cada um expondo também um pouco dos seus sentimentos, assim, né? Porque é isso que o Gabriel também falou, assim, na correria do dia a dia,
né, em outros tempos, antes da pandemia, era, enfim, corre, vamos lá, e a vida tá acontecendo, né? E agora tem esse momento pra gente também poder conversar, sentar, e cada momento que esteja junto ali também estar presente, né? Assim, e viver aquilo de uma maneira intensa também, né? Porque eu acho que, né, daqui a 5 anos, 10 anos, com certeza vai olhar para aquilo, nossa, lembra daquele tempo da pandemia, né? O que ficou daquilo, né? Então, também vai ser uma reflexão super Espero que seja importante. essa a pergunta e não qual das pandemias. Eu ia dizer isso. A primeira pandemia, a segunda. A primeira, pode ser a primeira. Você, Camila, daí você chegou a fazer o teu relato, publicou, ou como é que tá sendo a tua quarentena nesse sentido? É muito engraçado porque essa pergunta, muitas pessoas, inclusive as que participaram, me mandam assim, tipo, e aí, tu não vai publicar o teu relato? Ou assim, qual dos relatos é o teu? E daí, mas não, eu como idealizei o projeto, assim, o meu interesse sempre foi muito em ouvir das outras pessoas e não falar de mim, assim. Então, até eu dei uma entrevista para uma revista em que a pessoa me perguntou isso e então perguntou, como eu não tinha publicado, me perguntou se eu poderia compartilhar um pouco, né? E daí, sim, ali eu acabei compartilhando. Mas a minha quarentena, no fim, com o projeto do Habitar, ela é muito intensa, assim, porque em paralelo à minha rotina profissional, né, de arquitetura, eu abracei esse projeto, assim, de uma forma muito, muito grande, assim, é o meu terceiro turno, que às vezes é mais do que a arquitetura. Aquela paixão, assim, né? Dependendo da faixa, da fase da quarentena em relação às obras, principalmente, ele acaba se tornando, assim, uma dedicação quase que exclusiva. E, para mim, é parte da minha rotina agora, ler os relatos e organizar para publicação. Então, a minha quarentena, ela está sendo muito diferente do que eu imaginava lá quando, né, foi decretado quarentena, que eu achei que eu ia ficar sem fazer nada em casa. Tá sendo bem o oposto disso, assim, eu não tenho praticamente o final de semana, porque eu tô sempre me ocupando com alguma coisa. Então, para mim, assim, é diferente, digamos, o ritmo dos almoços e jantas, etc. Mas eu tenho trabalhado praticamente a semana inteira. Tem sido muito bom ter essa companhia, assim, sabe? São 170 novos amigos, praticamente, que eu fiz na quarentena. São 170 pessoas diferentes que escreveram até então, com diferentes histórias. Então, agora, o Cazu estava falando ali uns trechos de relatos. Eu tenho para mim que eu sei de quem são esses relatos por tamanho carinho, assim, que eu tenho por cada um que escreve. Então, eu acho que é isso, assim, eu tô conseguindo tirar, assim, um melhor do que podia para esse momento, assim, né? Que legal, que legal. Eu criei esse projeto muito para resolver uma inquietação pessoal minha, né, de entender como é que as coisas estavam acontecendo e, de repente, aprofundar em pesquisa acadêmica, que pode ser que venha a acontecer um dia, mas esse convívio, essa rede, assim, de compartilhamento e trocas com as pessoas, no fim, tem sido muito gratificante, assim, é uma coisa que eu não imaginava que, né, não estava lá, assim, nos anseios iniciais, mas é muito bom. Não, mas é muito mais, se conectar com as pessoas, né, com as histórias, assim, eu acho fantástico, assim, até antes de conhecer o seu projeto, né, eu até tinha visto um texto lá no Vitruvius, que é do Mauro Cagliari, e ele fala sobre esse caminhar pelas escadas, né, então ele fala assim, em vez de eu pegar o elevador, eu comecei a subir a escada do meu prédio, que era uma coisa que eu nunca fazia. E daí entra um pouco nisso que a Renata tinha falado de ver, tipo, sapatos, né, as pessoas deixando sapatos e tal. E daí ele vai, olha, aqui sempre só tinha um sapato, agora apareceu um All-Star vermelho, né? Ai, que legal! Será que é a namorada, sabe? E daí ele, tipo, começa a criar histórias dentro da cabeça dele, assim, nossa, o que tá acontecendo? E daí você falou dos cheiros, né?
ele passa, nossa, hoje tá saindo aí um feijão, né, ou enfim, sei lá, algum bife, alguma coisa específica. Então, esse se permitir a andar pela própria escada, que é o turismo, que ele meio que chama, sabe? Para você poder criar novas histórias, né? Então, enfim, é se conectar com as pessoas, né? Eu acho que esse projeto que você cria, não necessariamente a gente cria e fala, nossa, isso vai gerar isso, né? E é tão legal quando a gente é surpreendido, né? Por sensações e emoções das quais a gente talvez não esperava, e o quão impactante é também para as outras pessoas, né? Eu acho que é muito bacana, assim, e foi muito orgânico, assim, todo o processo, sabe? Eu não tinha uma meta de quantos relatos eu queria, ou o que sabe? Não, eu vou levar realmente para um mestrado, ou vou fazer acontecer com isso, não sei o quê. Não, foi pronto, criei, sabe? Foi meio assim. Eu até conversei com uma professora minha da faculdade antes, e a minha ideia no começo era até fazer um formulário que as pessoas respondessem essas minhas dúvidas, né, essas inquietações, assim. Só que eu mandei para ela para fazer um teste e ela falou: Nossa, Camila, isso não funciona. Tipo, para mim, já de cara não funcionaria. Eu não me identifico com esse relato. E aí foi meio que tipo, como é que eu ia criar, então? Como é que ia ser esse formato, sabe? De eu ter essas informações. E aí, muito conversando com as minhas irmãs e com os amigos, que eu me dei conta que a melhor forma de receber essas informações, essas trocas, essas reflexões, era por um relato, já que eu não posso ficar toda hora conversando com as pessoas, né? Não tenho intimidade para conversar com todo mundo, que elas me transcrevessem, então, esse momento delas, essa experiência, no formato de um relato, né? Que fica bem livre, né? Isso. E aí, às vezes, e até tem dicas lá na página do que a pessoa pode comentar, né, abordar no relato, né, tipo as dificuldades em casa, as adaptações, que tipo de atividades ela trouxe para casa, os pontos positivos, o que ela passou a valorizar mais em casa, né, porque não é só defeito, a gente começou a olhar também com um carinho maior, ou tipo, agora eu tenho mais tempo para cuidar de plantas, então vai lá e compra uma planta e se dedica mais a isso. E a casa fica mais bonita, né? Eu acredito isso, que as plantas têm essa capacidade de deixar o ambiente mais harmônico, assim. Com certeza. E sem querer também, um dia como eu tenho muito amor por concursos de projeto, que eu falei um pouquinho lá no começo, que era uma das coisas que eu fazia. Logo no começo, assim, eu pensei, nossa, mas será que esse material rende um concurso? Inverter o lado, em vez de eu participar do concurso, de repente eu organizar um concurso. Promover, né? Promover um concurso. E foi assim que surgiu, eu não sei se vocês chegaram a ficar sabendo, mas um desdobramento já do Habitar foi um concurso acadêmico de projeto relacionado a essa temática do Habitar a Quarentena. Que legal, não sabia. Não sabia. Sim. Pode dizer? E aí eu convidei um pessoal aqui de Porto Alegre, que é a Minimum, que eles organizam concursos acadêmicos de arquitetura. Eu liguei para eles, assim, eu tive a ideia e peguei o telefone e tá. Daí, tipo, mandei, assim. E era basicamente isso, que através de um relato, o estudante, né, o participante do concurso, ele pudesse resolver os problemas citados nesse relato e potencializar as coisas positivas abordadas, né? E aí, eles, no começo, acho que não deram muita bola, eles até comentam assim, eles demoraram para me dar retorno. E depois de umas 2 semanas, eu acho que eles pensaram assim e viram que tinha algum potencial. E aí a gente foi moldando melhor como seria esse formato. E eu me dei conta que como os relatos do Habitar, eles vêm com uma carga assim muito pessoal, né? Porque, enfim, é a experiência de cada um, que não seria legal usar o relato para esse fim, né? Para o concurso. Então, eu criei um relato fictício que serviu de base para o concurso, e com isso também eu criei uma planta baixa, que era o apartamento da pessoa, dessa persona que foi inventada para o concurso. E foi um concurso todo feito por Instagram, num período de 10 dias.
E aí foi muito, muito bacana, que eu acho que 65 pessoas mandaram Caramba. as propostas, e o resultado foi super positivo, assim, a média geral era muito boa mesmo. Foi um exercício diferente também, que eu não esperava de fazer na quarentena, que eu também fui júri desse concurso. A gente convidou um arquiteto de São Paulo e essa professora que eu falei que eu tinha enviado inicialmente o formulário, que não serviu para nada, para eles serem parte do júri. E aí foi super bacana, assim, as pessoas ficaram contentes, assim, deu um up, assim, na quarentena desses acadêmicos e recém-formados, que eles puderam fazer esse exercício, assim, meio intenso, né, de projetar e tal, mas acho que foi bem válido para todo mundo no fim. E o resultado desse concurso é público? A gente pode ver? Sim, tem na página da Minimum Poa, eles divulgaram, tem as 4 propostas que na verdade era só um que era o vencedor, mas a gente, como júri, definiu que ia ter o vencedor, que teve um prêmio, né, remunerado, assim, mas também outros 3 mereciam um destaque pela qualidade da proposta. Então, tá lá na página da Minimum os resultados super bacanas. Eu sou meio, né, assim, tô falando, mas suspeita pra dizer, mas eu achei super bons. Muito bom o exercício. Não, e é muito legal porque talvez não sei como é que, né, foi a tua experiência na faculdade, mas a gente, uma coisa que comenta bastante é talvez esse distanciamento entre o contato com o cliente e o exercício de projeto na faculdade. Então, e eu acho que, assim, quando você falando isso, de trazer um relato, né, por mais que seja uma pessoa meio que fictícia, mas lógico que coletada de informações reais que você também foi absorvendo, traz um caráter de existir um cliente, né, de existir uma conversa, de existir um fator real ali que precisa ser resolvido. Então, pô, eu achei genial, parabéns pela iniciativa aí. Obrigada. E eu acho que foi isso também, assim, que uma das coisas que me levou a ter o meu escritório era essa coisa de poder ter um contato com o cliente, sabe? Porque muitas vezes tu entra num escritório maior e tu, arquiteto júnior, não vai ter o contato direto com o cliente, né? Tu vai desenvolver os desenhos, etc., e não participa das reuniões com o cliente. E isso, para mim, foi sempre muito, quase que uma necessidade, sabe? De poder estar perto de quem é, de fato, o cliente. Então, também, essa situação do habitar a quarentena é uma escuta diária, lendo os relatos, né? Para eu ver se eu preciso complementar algo com alguma informação, eu preciso ler com atenção e poder traduzir, né, de certa forma, assim, e ver se eu preciso questionar alguma coisa. No concurso foi a mesma coisa, assim, a ideia de promover nesse formato foi analisar, inclusive, quem dos participantes tinha esse momento, esse exercício de escuta mais aguçado, assim. Ah, sim. Então, para mim, na hora de julgar, essa coisa, assim, da escuta, ele realmente entendeu o cliente, sabe? Foi levado muito em consideração. Muito legal, porque até teve uma historinha que a gente contou no podcast que é do Renzo Piano, quando ele vai fazer, acho que é o Museu de Ciência lá na Califórnia e tal, e daí os caras chamam vários arquitetos para fazer uma seleção, né, e acho que eram 3 no final, e aí os 2 primeiros, os escritórios que vão lá, os escritórios querem apresentar eles, né, querem, olha, nós somos isso, nós temos essas capacidades, nós fizemos isso, né, mostrando o portfólio e tal, e ficaram, digamos, né, cita lá 1 hora falando. E quando o Renzo Piano chega, o Renzo Piano fala assim, e só pergunta, né? O que vocês querem? Como é que vocês pensaram nesse ambiente? O que vocês precisam? E daí, nesse momento, eles falam, nossa, esse é o arquiteto que a gente quer, né? Porque é alguém que está ouvindo as nossas demandas, né? Então, né? E eu acho que é isso, a nossa função como arquitetos é construir aquilo que se adequa melhor para as pessoas, né? Então, melhorar a qualidade de vida, melhorar de trabalho, de entretenimento, enfim, o que seja, mas a gente precisa ouvir, né, e estar atento às solicitações deles. Né? Total. E eu entendo também muito que às vezes eu tenho esse momento, principalmente, né, no começo, assim, que tu vai escutar, tu quer o briefing, né, vamos briefar então como é que vai ser o projeto, etc. Nesse momento de escuta maior, de tu conhecer o cliente, etc. Tem muito cliente que tem dificuldade, inclusive, de se expressar, de
de saber o que Uhum. é, etc. E eu acho que esse momento da quarentena tá servindo para que as pessoas consigam entender de fato o que elas querem, sabe, em casa, o que elas Sim. precisam, se gostam mais de luz, se precisam de um ambiente aberto, se a rotina, sei lá, a cozinha é pequena, precisa ser grande, tem mais escritório do que sala, sabe? Eu acho Uhum. que vai ser válido para os dois lados agora. É engraçado que muitas pessoas que contratam o arquiteto assim contratam pela primeira vez e também é uma novidade para eles como lidar com o arquiteto, né? Sim, E como quando funciona o eles projeto, né? também, né? E como você disse, as pessoas elas não têm essa obrigação de conhecer a própria casa e de saber expressar seus próprios gostos, né? E é muito engraçado, é muito gratificante, assim, quando a pessoa fala, você pega tudo aquilo, né? Depois de escutar todas as necessidades, pegar todas as referências, todas as entrelinhas que tem naquele papo do arquiteto e do cliente, e você tentar resumir aquilo, entender quais são os verdadeiros problemas e encontrar soluções inteligentes para aquilo, né? Então é muito gratificante, eu acho, para nós arquitetos, quando a gente consegue ler o que não foi dito, sabe? Às vezes nessa essa conversa com o cliente ali, a gente pega muita coisa no ar, que não é dito claramente. Quero Uhum. uma sala do lado da cozinha, sabe? Tipo, sei lá, uma TV aqui. As coisas não são assim, tipo, preto no branco, né? E eu acho que isso do relato tem muito a ver com isso, assim, até eu lembro de uma chefe que eu tive quando eu era estagiária, que ela falava, tipo, você perguntava assim, como é que é a tua rotina? Não exatamente, você quer ter uma mesa de tomar café na cozinha? Mas Uhum. como é que tá a rotina? Como é que você começa teu dia? O que você faz? Que eram perguntas mais leves de fazer. E eu tenho a impressão que o relato, ele traz isso, assim, você conta sem compromisso, assim, com uma pergunta, né, isso que de não ter o questionário, né, necessariamente, Sim. você vai contando naturalmente. É verdade. E foi engraçado que aconteceu uma coisa também, agora voltando assim mais para o lado da prática profissional. No começo do ano chegou uma cliente que queria fazer o interior da casa da praia, e aí ela deixou super claro, assim, a casa tem um ambiente único do que seria o social, né? Então a cozinha, a sala e o jantar totalmente, é um quadrado, assim, a planta totalmente integrado, esses 3 setores. E aí ela falou, não, Camila, eu preciso que a cozinha seja totalmente separada do jantar e do estar. Tá bom, Uhum. criei lá toda uma linha, fiz uma divisória que escondia a cozinha, as coisas não funcionavam juntas, enfim. Começou a quarentena, a marcenaria estava quase iniciando a produção, parou tudo em Porto Alegre, parou a produção da marcenaria, deu 2 semanas, ela me ligou para dizer, Camila, olha só, eu tô percebendo, a cozinha tem que ser integrada com a sala e com o jantar. Eu não me vejo mais cozinhando sozinha na cozinha, tipo, eu tenho que ver Olha outras só. pessoas. Caramba, olha aí. Foi uma mudança radical, assim, do projeto. Mudou totalmente, né? Agora a cozinha é super integrada com o jantar e com o estar. Graças a Deus teve essa paralisação, porque senão a marcenaria ia estar pronta já quando ela Agora já era. Isso faz as pessoas pensar. É o que você falou, isso faz as pessoas pensarem mais na casa, sabe? Sim. Visualizarem o dia a dia. E aí, então, agora, quando voltar, porque agora Porto Alegre está fechado de novo para obras, quando voltar, vai começar a obra no modo quarentena, cozinha integrada com a sala e com o jantar. Boa. E com certeza vai ser uma melhor solução para ela, né? Com certeza. E o que você falou que o Habitar a Quarentena também é uma pesquisa, né? O que vai acontecer depois da quarentena, né? Com o Habitar a Quarentena? Você tem essa resposta ou não? Eu não tenho essa resposta. Até me perguntam às vezes, mandam mensagem, tem prazo para envio do relato? E eu falei, não, enquanto a gente viver, né, esse momento de incerteza, assim, pode mandar o relato. Então, eu não sei te dizer realmente o que vai acontecer. Muitas pessoas estão sugerindo para que isso vire um livro
os relatos e as fotos. Eu tinha aquela vontade, assim, de aprofundar, porque eu acho que tá tão rico, assim, o material, né, aprofundar. Eu acho que tem muito dado, né? Tem Você já muito tem dado. muito dado. E tem várias pessoas elogiando, assim, essa coisa de ser um projeto aberto, sabe? Tá disponível para todo mundo essas informações, não é uma coisa minha, assim, né? Eu nem assino o projeto na página também, que é uma outra coisa que me perguntam muito, por que não tá escrito, por Camila Thyssen. Mas eu acho que é uma coisa minha, assim, de não botar lá o nome. Então, eu não sei dizer, assim, realmente o que vai acontecer daqui para frente. Eu tô mais curtindo realmente o momento. Eu acho que poder perceber que as pessoas também estão aproveitando isso de uma forma legal é o melhor, assim, não se preocupar realmente no que isso vai virar, né, de fato. Então, assim, para quem quiser mandar um relato, não sei se você quer passar, tipo, quase como fazer, assim, os contatos também, acho que é interessante, porque se alguém tiver com vontade, que eu vi que, assim, você também teve alguns convidados, né, arquitetos, eu vi que o Gabriel Kogan foi, o Marcos Bertoldi, então também são relatos que não são necessariamente técnicos, né, são arquitetos falando das suas vidas também, mas, enfim, e acho que, como você falou, é aberto para todo mundo, né? Sim. Então, se puder passar como é que faz, como é que você para enviar os relatos. Legal. Os relatos, então, são enviados por e-mail para o habitaraquarentena@gmail.com. Então, eu peço que envie o relato em forma de texto e as fotos em preto e branco. As fotos é de 1 a 10 fotos e as fotos podem ser, dependendo do que a pessoa quer retratar da casa, né? Tem gente que não gosta muito de expor toda a casa, então eu estimulo a participação igual, só que, então fotografa a janela, fotografa um detalhe que tu goste, sei lá, a receita que tu fez durante a quarentena, coisas assim. E tanto as fotos quanto o relato, né, nessa temática do habitar a quarentena. Então, o relato, quanto mais fidedigno, melhor, né? Mais real, com as informações ali das dificuldades, das percepções, das adaptações feitas em casa. E também tem outras pessoas que me responderam assim, a minha quarentena não mudou, tá praticamente igual a minha rotina. Mas então, fala sobre isso, sabe? Que eu acho que é um outro lado que é importante citar. Se a tua casa já tá boa, diz os pontos positivos e o que te ajuda a tá bom, né? Tipo, como é que tu pode compartilhar para que, de repente, as pessoas que não estão se sentindo tão bem possam aderir a isso e, de repente, né, realmente a iluminação natural faz mais sentido para mim também, etc. E vão atrás disso. Porque então, daí serve de uma ajuda, né? Que nem você falou de plantas, assim, pô, às vezes ter plantas é uma coisa que a pessoa não tinha pensado e pode, ajudar muito ela, né? Enfim, a estar ali, trazer vida para casa, enfim. Sim, tem várias pessoas que acham que plantas tu tem que ter uma super habilidade, né? Mas na verdade é o teu tempo, a tua dedicação ali naquela plantinha. Às vezes fazer uma busca para ver qual é o melhor cuidado, mas eu acho que assim é uma coisa que todo mundo pode fazer e é um momento descontraído e deixa a casa também, né? Agradável, tem plantas que até melhoram na qualidade do ar e etc. Então, acho que sempre tem coisas positivas, assim, para absorver da experiência do outro, né? Nos relatos. Como é que tá a tua trepadeira aí, Cazu, na tua sala? A minha tá selvagem. Eu larguei ela pra crescer livremente pela parede, tá indo. Tá na porta já. Daqui a pouco ela expulsa você. Eu tenho um cactus em casa que no começo da quarentena, que eu fui me dar conta que ele tava quase alcançando no forro de gesso e faltava um minguinho, assim, pra ele chegar no forro, daí eu tive que mudar ele de lugar. Precisando de mais pé direito ali. Quem não tem muito tempo ou muita paciência pra cuidar de planta, dá pra comprar aquelas gorduchinhas que não morrem por nada lá, como é que é? Suculentas. Suculentas. Essas aí qualquer um pode cuidar. Cadê nossas suculentas que moravam ali no balcão da cozinha uns anos atrás? Tem um fóssil de suculenta ali. Mas elas demoraram pra morrer. Muito. Sério. Mas eu acho legal comentar também que os relatos, eles podem ser anônimos. Então, tá.
tem gente que não quer, né, divulgar o seu nome ou, enfim, associar a pessoa ao relato, então tem essa modalidade. Enfim, eu espero que cada vez mais venham relatos diferentes e que a pesquisa seja mais representativa e abrangente o possível. Que Muito legal, bom, não? muito, E muito legal. espero que a gente ajude, possa contribuir um pouquinho ali pra ver se mais alguém também mande relatos, assim, porque eu acho que, enfim, histórias tem diversas, né? A gente pode, quanto mais se divulgar o projeto, acho que mais chance de trazer mais, né? Então, Sim, com certeza. histórias. Eu agradeço vocês pelo convite mais uma vez. A gente que Valeu, obrigado agradece. você por ter aceitado, né? A gente ficou muito feliz. O Gabriel falou: olha, tem esse habitar na quarentena aqui, o que vocês acham? Porra, bora! Acho que é genial a ideia, né? Acho que são relatos de histórias reais, assim. Acho fantástico isso. Que bom, obrigada. Obrigada mesmo, nossa, foi ótimo mesmo. Então, bom, vamos deixar os contatos, então. @habitar a quarentena, é isso? No Instagram. Isso. E o e-mail para envio do relato das fotos é habitaraquarentena@gmail.com. Vamos deixar também no link do post e no Instagram, no Face. Gente, valeu, até a próxima. Até, foi um prazer, obrigada. Então vamos agradecer aos nossos queridos apoiadores lá no PicPay, começando então aqui pelo Marcelo Henrique, Nicolas Fleischmann, Lauren Baldinazzi, Nathalie Ayala, Pedro Braga, N. Caroline Gonçalves, Isabel Vamser, Amélia Saqui, Leandro Dias, Charion de Souza, Alberto Valadares, Maiara Barbosa, Leonardo Castilho, Thiago Costa, José Magalhães, Karine Rigo. Bruna Serrone, Luiz Alfenas, Raíssa Holanda, Fernanda Arruza, Rafael Rosa, Fernando Becker, Marcone Silva, Paula Dias, Guilherme Yuki, Júlia Carneiro, João Alves, Nélio Santos, Elder Makishi, André Oliveira, Ariane Aleixo, Thaís Vaiksnora, Francis Ivamura, Alfredo Andreasa, Marina Potenciano, Bárbara de Supoio, João Cunha, Aline Damores, Silva TM, Marcelo Marcos, Rodrigo Sorgato, Augusto Alvarenga e Cintia Cassaro. Maravilha, muito galera. obrigado. Então vamos à leitura também dos comentários e e-mails. Vamos lá. Então tá. Cara, vou começar por um e-mail aqui, olha só, do Ofélio Arvisco Rairone. Olá, Arquipapo. Eu sou de Moçambique. Ô, louco, Olha só, sério, que cara? legal. Moçambique. Estudante do último ano em arquitetura. Descobri o Arquipapo através de uma dica num post do Instagram de uma das várias páginas brasileiras que sigo. E comecei a maratonar o podcast do Spotify. Amo a forma como vocês abordam os temas e o podcast, de forma bem interativa. Tenho ouvido durante as minhas duras maratonas de trabalhos da faculdade e algumas jornadas de trabalhos de parcerias. Aqui na África, temos um arquiteto que aborda seus projetos de uma forma bem interessante. É o Diebedo Francis Querê. Sim, pô, famosíssimo, né, cara? Famosíssimo, cara. Acho também que seria interessante se falassem dele num dos episódios, ou falassem um pouco de arquitetura da África. Sou muito vosso fã e obrigado por esse trabalho maravilhoso que vocês têm feito. Cara, eu achei super legal essa mensagem dele. E, inclusive, depois ele até complementou, né, Kazu? Ele falou, olha, na nossa história da arquitetura, tivemos muita influência do Brasil, realmente. Pode-se dizer até que Oscar Niemeyer é a principal influência da nossa arquitetura por conta das questões climáticas. Então, realmente, cara, tipo, o Oscar Niemeyer, ele fez, né, alguns projetos lá na África, e muitas das obras dele também são no Rio de Janeiro, né, que, enfim, é um clima tropical, que eu acho que muito se assemelha ao clima de algumas regiões lá da África, né. Cara, que sensacional, hein, Muito cara? legal, Então, né? Ofélio, muito obrigado pelo e-mail, cara, a gente ficou muito feliz. E realmente a gente não sabia que tinha esse alcance até Moçambique, né? Pô, sensacional, cara. Um grande Muita abraço alegria. pra você aí. A gente já falou, Cara. né, do Francis Querê, né, no episódio, acho que do TED Talks. Sim, é verdade. E também do pavilhão do pavilhão Serpentine? do Serpentine Pavilion, né? Aham. É verdade, é verdade. Cara, ele tem uma história de vida muito interessante, né? Eu lembro quando ele conta lá no TED Talks lá, é fantástico, assim, ele vem de um vilarejo, né? E daí todas essas referências, influências, e depois ele retorna lá também, né? Cara, vale muito a pena assistir lá. Isso aí. Então eu vou ler o e-mail do Alberto Guerra. Olá, queridos amigos, Cazu, Renata, Gabriel e Davi. Aí sim. Ganhou a mãe. Ganhou!
Sou apoiador do projeto e ouvinte assíduo dos bate-papos. Não é de hoje que venho querendo escrever para vocês. Normalmente escrevo cartas mentais em todos os episódios. É legal que você escreveu realmente, né? Sou professor de arquitetura em Coronel Fabriciano, em Minas Gerais, no Unileste, onde me formei e temos uma estrutura curricular estruturada no fomento de pensamento criativo, metodológico e prático. E complementar a conversa tão gostosa do último episódio, ele tá falando aqui do episódio do Arquitetura e Engenharia Civil. Se nos valermos de outros instrumentos que tratam nossa formação, como a Carta da Unesco para a Educação, dá para perceber a importância da relação do sujeito na produção de qualquer edificação. Fiz alguns recortes para não delogar, que já está longo. Então ele pegou a Carta da Unesco, ele mandou o link aqui pra gente, depois a gente disponibiliza lá no post também para quem quiser acompanhar, e ele fez esses destaques aqui. Que a formação em arquitetura desenvolve a capacidade nos alunos para conceber, projetar, entender e realizar o ato de construção no contexto da prática da arquitetura, que equilibra as tensões entre a emoção, a razão e a intuição, dando forma física às necessidades da sociedade e do indivíduo. Lindo isso, né? Caramba, sensacional, hein? Compreensão das relações que existem entre as pessoas e espaços arquitetônicos e, entre estes e seu ambiente, o entorno, e igualmente a necessidade de harmonizar as criações arquitetônicas e os espaços que os cercam em função da escala e das necessidades humanas. Compreensão Fantástico também. Compreensão da profissão de arquiteto e de seu papel na sociedade, em especial no desenvolvimento de diretrizes que levam em conta fatores sociais. Consciência das responsabilidades face aos valores humanos, sociais, culturais, urbanos, arquitetônicos e ambientais, bem como ao patrimônio arquitetônico. Então, daí na sequência da mensagem dele aqui, ele fala que ele não tem tanto conhecimento assim da formação dos engenheiros, né? Mas a gente também não. E ele ama as engenharias e não quer guerra com ninguém. Mas ele acha que as engenharias têm foco na formação técnica e do conjunto de práticas que envolvem o objeto de concepção. E o foco da arquitetura é mais humano, seus modos de viver e trabalhar, suas condições físicas, demandas sociais e culturais, que definem essas premissas espaciais, ergonômicas e outros pontos do programa de necessidade. Ele segue lá que fala que é do time Gabriel. Aê, Beto! Olha aí. A arquitetura tem visão holística, até pela formação da profissão, bastante ampla do profissional generalista. Daí ele fala, né, caramba, ficou grande demais, né, mas é que eu tenho constantemente conversado sozinho, foi muito bom você mandar um e-mail aqui, eu dei só uma resumida aqui, porque as ideias são muito boas, obrigada por mandar o material aqui também, a gente vai compartilhar com os ouvintes lá, e não precisa escrever só cartas mentais, pode mandar sempre pra gente, que a gente adora que ter esse feedback e complementação da informação, né. Cara, a gente adora. E ficou legal, assim, Alberto, porque essa parte da Carta da Unesco, assim, né, tem ali esses 4 pontos que você selecionou. Nossa, tem um resumo, assim, fantástico sobre a importância também do trabalho do arquiteto, né, porque acho que, assim, isso que também, de certa maneira, assim, o engenheiro consegue construir, projetar uma casa, um prédio, um edifício, ok, tecnicamente sim, mas acho que tudo que a gente estuda na faculdade e toda essa complexidade que né? Não é só uma questão técnica, envolve todo assim, o entorno, o ambiente, as relações humanas, né? A ergonomia. Então, assim, a preocupação da arquitetura é muito mais do que só o objeto, né? Assim, do que construir. Pô, a gente tem uma preocupação gigantesca com toda uma questão urbana, social, do próprio indivíduo que utiliza, né? Então, é uma complexidade muito maior. E o que a gente procurou também falar um pouco no episódio é isso, né? Que a gente, né, se quer contratar alguém para fazer um projeto melhor de arquitetura e tal, melhor é chamar um arquiteto do que o engenheiro. Isso aí. Beleza? Também aqui, ó, a mensagem aqui, ó, do João Marcelo Alves. Vocês fizeram eu me apaixonar muito pela arquitetura. Eu já pensava em fazer, mas depois que comecei a ouvir vocês, me apaixonei pela arquitetura de uma forma. Vocês são feras demais. Valeu, João. E aí também tem um pessoal aqui, ó, no iTunes, que é o Lírio Diniz. Olha aí, teu parente aí, Renato. Sim, deve ser. Deve ser, em algum momento da história. Comecei a maratonar em 2016 pelo Spotify. Porém, de tanto falarem desta avaliação, vim dar minha humilde contribuição 5 estrelas. Olha aí. Aê! A gente falava muito, né? Quando tava só no iTunes, a gente falava muito de 5 estrelas. Vocês são incríveis. Valeu, Lírio. E também lá no Castbox, olha lá. Quem quiser ouvir também pelo Castbox, estamos lá. Alexandra Pena. Muito bom, nunca morei em apartamento e me espantei e ouvir problemas que temos em casa também pode acontecer em apartamentos. Isso aí. Valeu a dica da Super Cola, olha aí. Massa, qual que é a dica? Essa foi naquele episódio do Quando a Obra é Pra Mim, quando o projeto... Que eu falei de uma cola tudo lá, né? Essa cola, puta, é fantástica mesmo. Então é isso. Então tá bom, galera. Quais são
os canais pra galera se contactar com nós. Nós temos o Instagram, nós temos nosso grupo lá no Facebook, nós temos o nosso e-mail, que é o contato@arquipapo.br. Você também pode contribuir conosco no PicPay, no @arquipapo. Tem o passo a passo de como fazer isso no nosso site e no Instagram. E lembrando que quem contribui com o plano do anteprojeto tá sempre concorrendo a um sorteio por mês. Maravilha. Isso aí, maravilha. Nos vemos daqui a 15 dias, pessoal. Valeu, falou! Um abraço. Tchau, tchau. Daí a Camila do Habitar Arquitetura. Eles falam oi, pessoal, tudo bem? Tá. E daí, tipo... Daí Habitar a quarentena. Eu falei? Habitar a arquitetura. Caralho. Ainda bem que é editado, né? Saiu do lugar, é a lua que se vê. Ih, ficou ruim isso. Tranquilo, Mas- tranquilo. Corta aí, Kazu. Saindo pra curtir umas férias. Bom, eu já não lembro mais da história que eu ia contar. Pô, que Que merda, foi mal, galera. Pô, Gabriel, que coisa. Quer fazer uma introdução aí, Renata? Puta, ela foi cuidar do piala. Uma boa entrada isso. Se